Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha que está de forma remota e vocês que estão de forma presencial. Fazendo uma breve recapitulação da última aula, nós vimos as duas grandes formas de reprodução, sexuada e assexuada. Nós vimos que as formas sexuadas têm três características, quais são? Fazem meiose, certo? Geram organismos originais e organismos fortes. Tudo isso reprodução sexuada. Quando eu tenho uma reprodução assexuada, eu vou realizar mitose, eu sempre vou gerar clones e eu vou gerar organismos fracos, certo? Dentro das reproduções assexuadas, as principais são bipartição, realizada pelas bactérias e pelo paramécio, que é um grupo de protozoário, onde eu tenho um grande indivíduo e aí ele se divide, né, em dois e parte, certo? Brotamento. Eu tenho um grande indivíduo aí, acontece nas esponjas. Um grande indivíduo gera um brotinho e esse brotinho cai no lado, gerando um indivíduo que vai se desenvolver, certo? Fragmentação. Acontece aí em alguns parasitas, onde eu tenho um grande organismo e aí eu posso cortar o organismo em vários pedaços. Cada pedacinho desse vai gerar um novo organismo completo, certo? Temos ainda a paternogênese, que é o mecanismo das abelhas, e funciona mais ou menos assim. A abelha rainha, ela guarda o sêmen dos machos, certo? A abelha rainha, ela pode escolher fecundar ou não, fecundar ou não o seu óvulo. Quando ela escolhe não fecundar seu óvulo, ela sempre vai ter um macho, certo? Que é chamado de zangão. Quando ela escolhe fecundar o óvulo, ela vai ter uma fêmea. Essa fêmea pode ser uma operária quando não come a geleia real, ou pode ser uma princesa, né, que vai ser uma futura rainha, quando se alimenta de geleia real. As abelhas rainhas podem viver até 5 anos, sendo que as abelhas normais duram apenas de 1 semana a 2 meses, certo? Então, essa geleia real é muito nutritiva e tem várias características muito importantes, inclusive vende para nós, seres humanos. Inclusive, essa geleia real ela é vendida aí para consumo, né? Claro que isso não é feito aí positivamente, né? Tem até um vídeo na internet, não sei se vocês já viram, que é uma pessoa, né, um apicultor, que é um profissional que trabalha com mel. Ele vai tirando mel e as abelhas, como se estivessem falando, né? Ah, nossa, você está tirando todos os meus 3 meses de trabalho. Porque produzir o mel é muito trabalhoso. E nós, seres humanos, vamos lá e tiramos todo esse trabalho aí, desgastante de muitas abelhas, né? Quem já assistiu o B-Movie aí, pode perceber que é um trabalho muito desgastante. Elas vão coletar o néctar, né, nas flores, e aí elas voltam e botam só uma gotinha. Então, de gotinha em gotinha é feito mel em grande quantidade, certo? Claro que nem todo mel que é vendido é mel de fato. Às vezes você tem 10% de mel e 90% de açúcar. Isso acontece muito, certo? Ou água, outra substância que botam para ter maior densidade, certo? Outra coisa que também vem das abelhas é o própolis. O que é o própolis? O própolis nada mais é do que o pólen. O que é o pólen? Quem já viu aqui qualquer flor que tem aquela parte amarela no meio, né? Que é a esfarelenta. Aquilo dali é o pólen. Aí, a abelha vai lá, colhe esse pólen, certo? Fica nos pelos ao redor dela. E aí, quando ela entra na colmeia, ela apenas descarta esse pólen, certo? Só que o ser humano pensa o seguinte: eu posso coletar esse pólen. E o que é que ele faz? Na entrada da colmeia, ele bota uma grade. E nessa grade, a abelha passa bem apertadinha. Então, ela vai passando apertadinha e deixa cair embaixo aí uma estrutura que bota embaixo da colmeia todo o pólen da abelha, certo? Dessa forma, você coleta e aí você vai ter o própolis, que é uma grande quantidade de pólen também, eu já experimentei, é muito gostoso, certo? Na reprodução sexuada, nós temos várias características. Nós podemos ter indivíduos monóicos e dioicos. Monóicos, um indivíduo possui os dois sexos, certo?
dioicos, cada indivíduo vai ter sexo separado como nós, seres humanos. O desenvolvimento pode ser direto, quando eu tenho uma fecundação já como nós, seres humanos, no mesmo local, ou pode ser indireto, como nos sapos, que eu jogo, né, meu material genético no mar, e aí se encontra o espermatozoide mais o óvulo, certo? No mar ou no rio? No mar, no rio, depende da espécie, né? Tem os peixes também, entre outros, né? Os sapos... Quer dizer que você pode soltar a semente, ela vai viajando no mar inteiro e você pode engravidar uma pessoa do outro lado do mundo. Nós não, né? Mas isso seria possível para os sapos, jãs, pererecas. Sim. Se forem espécies semelhantes, poderia assim acontecer. Ó, o Nemo foi aquela história que eu contei, né? Que o Nemo, ele... se o Nemo fosse baseado em fatos científicos, a história seria impossível, porque quando tem uma baixa na espécie dos peixes palhaços, né, que é o peixe do Nemo, eles trocam de sexo. Então, se é macho, aí ele faz dimorfismo sexual, que é a mudança do sexo biológico, e passa de macho para fêmea, fêmea para macho. Certo? Basicamente, o que está precisando naquela população. E aí se Nemo fosse real, o filhote continuaria macho e o pai, por ser mais velho, trocaria de sexo, né? Viraria fêmea e teria relações sexuais com o seu prole, certo? Lembrando que no reino animal não existe juízo de valor. O mais importante é a sobrevivência, certo? Então, falando agora sobre reprodução nos 5 reinos aí. Quem lembra quais são os 5 reinos que nós temos? Bom, animal, vegetal, funge. Não, ó. Nós temos 5 grandes reinos de seres vivos, certo? Os 5 grandes reinos de seres vivos são os seguintes. Nós temos as bactérias, certo? Que fazem parte do reino Monera. Temos o reino protista, onde estão os protozoários, certo? Como a ameba. Temos o reino fungi, que é dos fungos. Reino metafita, que é das plantas, e metazoa, dos animais. Certo? Recapitulando aí 5 reinos que existem na Terra. Monera, bactéria. Fungi, os fungos. Reino protista, protozoários e algas. Metafita, temos as plantas. E metazoa, os animais. Certo? Então são esses 5 reinos, os principais, né? Na verdade, nós temos 27 reinos. Esses 5 são os principais reinos que existem aí, para que vocês entendam melhor, né? Porque seria muito difícil você decorar 27 reinos, né? Mas 5 fica bem mais fácil. Bom, cada reino desse se reproduz de uma forma diferente, certo? Cada organismo vai se reproduzir de uma forma diferente, certo? Nós temos as bactérias, que elas fazem bipartição. O que é bipartição? Recapitulando. Eu tenho um grande organismo que vai se dividir em 2, certo? Cada um vai ser igual. E esses 2 se dividem em mais 2, e aí eu vou ter 4. Cada um desses se divide em mais 2, aí eu vou ter 8, etc. Né? E assim que as bactérias crescem de forma desordenada. Protozoários, né? Como o paramécio, a ameba, também realizam bipartição. Já os fungos, eles podem se reproduzir das 2 formas, unicelulares ou pluricelulares, certo? Por quê? Eles podem se reproduzir tanto de forma assexuada quanto de forma sexuada. Como é que funciona isso? Os fungos, eles são divididos em 2 classes, certo? Existem os fungos chamados filamentosos, que são os fungos, por exemplo, quem aqui já viu um pão, uma laranja, uma fruta com a parte esverdeada, certo? Ou escuro. Quando você vê aquilo dali, é um mofado, né? Inclusive o termo mofo vem do grego fungo, certo? Porque aquilo dali é de fato um fungo que cresceu e se desenvolveu, certo? Muita gente pergunta, posso comer a parte que não está
suja. E aí, o que é que vocês acham? Pode ou não pode comer? Ó, o ideal é não comer. Por quê? A parte que você está vendo ali exposta é só uma pequena fração do fungo. Mas ele, na verdade, ele é muito grande, só que ele está por dentro de todo o fruto. Ou do pão, ou do local que ele está afetando. Certo? Você vê ali uma pequena parte só daquela parte que está podre. Porque ele se alimenta de material orgânico morto, certo? Toda matéria orgânica morta, o fungo se alimenta. Não é vivo, né? Ó, então a gente pode ter o desenvolvimento de fungos sempre nas mesmas características. O fungo precisa de um local úmido, certo? Para se desenvolver, e um local escuro. Onde eu tenho um local úmido, escuro ideal na casa da gente. Toda casa tem esse local. Aí alguém pensa em alguma coisa? Embaixo da cama? Embaixo da cama não tem um gelado, né? Quando tá verão. Na geladeira. Geladeira é um local escuro, na maior parte do tempo, e extremamente úmido, porque é bem gelado. Então, geladeira... Pra quem não sabe, pra quem tem geladeira para aí que consome energia pra cá, aquela geladeira de gás desliga a outra. Geladeira. Na maior parte do tempo ela é escura, certo? Geralmente quando ela está fechada. E o ideal é que ela passe o maior tempo fechada, né? E também é úmido porque você precisa diminuir a temperatura dos alimentos para diminuir o crescimento bacteriano. Mas você, ao mesmo tempo que diminui a chance de ter bactéria, você aumenta a chance de ter fungo, certo? Mas por que nós seres humanos fazemos isso? Porque os fungos, eles são menos nocivos a nós. Já as bactérias, elas são mais letais e elas apodrecem o alimento muito mais rápido. Então, é mais provável que você perca seu alimento a partir de uma bactéria, né, no calor, do que de um fungo no frio, certo? Então, por isso é mais viável termos um local onde refrigerar nossos alimentos, certo? Antes disso, né, antigamente, há 200 anos atrás, as pessoas botavam sal na carne e guardavam gelo, né, no isopor também. Em alguns locais ainda isso é comum se ver, certo? Por que você bota sal na carne? O sal, ele retira a água dos materiais. Então, quando você salga muito a carne, é como se você estivesse impossibilitando que crescesse algum micro-organismo. Porque tem tanto sal. Que nenhuma bactéria ou fungo poderia se desenvolver ali, porque ele não ia conseguir sobreviver. Porque tem tanto sal que ele ia perder toda a água e morre, certo? Aí que surgiu carne de sol, etc. Aí você pode pensar, mas a pressão da pessoa vai subir, de fato, né? Aí é um risco que vocês optam por correr, certo? Então, eu falei, das bactérias fazem bipartição, protozoários, que é representado pelas amebas, também fazem bipartição, um grande organismo se divide em dois, certo? Os fungos. Existem fungos uni- e pluricelulares. Os fungos unicelulares, que só conseguem ter uma célula, se reproduzem de forma assexuada, certo? Já os fungos pluricelulares se reproduzem de forma assexuada através de esporo. Todo mundo já viu, né? Um desenho bem famoso, que é esse aqui. Parece que não sai. Eu fazia essa árvore. Não é uma árvore, certo? É um fungo. Um cogumelo. Cogumelo. O quê? Salgado. Aquele shiitake, shimeji, champignon, certo? O quê? Eu não acredito nisso, não. Eu não acredito. Aqui a gente tem um cogumelo, que é um fungo pluricelular, ou seja, ele é formado por várias células, certo? E ele se reproduz de forma sexuada. Como é que ele se reproduz? Aqui nessa região de baixo, eu vou ter vários esporozinhos, várias bolinhas, certo?
E aí essas bolinhas estouram. Aqui, essas bolinhas. Certo? E elas vão soltar na natureza vários esporos que se chamam, certo? Quem tem sinusite, rinite, bronquite, odeia isso aqui. Por quê? Esses esporos... Responda, fala. Eu odeio isso aí mesmo. Ó, quem tem esses problemas respiratórios se sentem... Diga. Quando eu poro no ventilador, quando bate no meu olho começa a agitar e a passar e inchar no olho. Minha pele começa a coçar. Ó, quando a gente tá falando de poeira, geralmente o que ataca são os ácaros, certo? Que são micro-organismos parentes do piolho, escorpião, etc. Então, os ácaros estão, em maior parte, no travesseiro, na cama. E o que é que eu faço para matá-los? Colocar no sol, tanto o travesseiro quanto o colchão, aí pelo menos uma vez por mês, certo? Se você não tiver isso e você for uma pessoa extremamente alérgica a tudo, né? Você tem que investir bastante na sua moradia. Porque você tem que ter um aspirador de pó muito potente para limpar todo o sofá, a tapetaria. Tem que ter muito dinheiro. E... Eu falo das coisas Vai, eu acho melhor você vai ter. Você vai ter que ter muito dinheiro. Quando não tiver dinheiro, você ter problema respiratório no Brasil é muito caro. Porque o travesseiro normal geralmente chega em média aí R$20. Mas um travesseiro aí, antibacteriano, antifúngico, custaria ó, 300, 400, 500 reais. Certo? Foi quanto? Mais ou menos menos de 100. Foi menos de 100? Ah, você encontrou em conta. Mas geralmente é muito caro. Certo? Geralmente travesseiro, cama, antifúngico, antibactericida é muito caro porque essa tecnologia é muito difícil de se fazer. Certo? Ó, então, os fungos pluricelulares, como o cogumelo, eles vão soltar esses esporos, né, pelos locais para eles conseguirem se desenvolver. E aí, se você respira esses esporos, você pode ter, inclusive, uma crise alérgica, né? Tem gente que é muito alérgica a fungo. Os fungos também são fonte de grande alimentação aí pra gente, né? Tem o champignon, que é um fungo bem branquinho, muita gente come, é muito comum em restaurante, certo? Muita gente gosta, eu não gosto tanto. Tem shimeji, shiitake, que são fungos escuros, né? Tem um sabor mais amargo e etc. E aí, né, a gente já falou sobre bactérias, fungos e protozoários, certo? Aí qual é o quarto grupo? São o grupo das plantas. As plantas, elas são divididas em 4 grupos, certo? Diga. Ah, sim. Vou na madeira morta. Era meio roxo, escuro. Ó, as plantas, elas são subdivididas em 4 grupos, certo? Chamadas de briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, né? São nomes bem estranhos para vocês, entendem, certo? Conhece? É aquela planta. Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Ó, nas briófitas, eu tenho organismos chamados de musgos, certo? Os musgos que a gente vê perto de rio e etc. Nas pteridófitas, eu tenho samambaias, certo? Nas gimnospermas, eu tenho os pinheiros, né? Que vocês veem aí, pinho pelo chão, que é aquela, como se fosse um fruto. Parece madeira, é bem duro, certo? Vai dos pinheiros são gimnospermas. E as angiospermas são as que vocês mais conhecem, que são todas as plantas que têm fruto ou flor. Certo? E aí você pode falar pé de acerola, pé de maracujá, pé de manga. Todas essas são angiospermas. Certo?
Tem uma frase aí, na minha época de ensino médio e fundamental, a gente usava muito, né? Para dar conselho. Nunca trate como angiosperma quem te trata como briófita, certo? Não sei se vocês já escutaram essa frase aí, tem até um meme na internet bem famoso. Nunca trate como angiosperma quem te trata como briófita. O que é que significa? Um musgo. Então, você não pode tratar uma angiosperma, né, que é uma planta bem mais desenvolvida, como um briófita, que é uma planta mais simples. E geralmente a gente pisa nela, né? No musgo a gente passa por cima e pisa no musgo. Certo? Então, nunca trate como angiosperma quem te trata como briófita. Certo? Só recapitulando os 4 grupos de plantas. Briófita, pteridófita, angiosperma e gimnosperma. As plantas, elas têm um mecanismo único de reprodução, que é chamado de alternância de geração, certo? Então, elas alternam suas gerações entre organismos simples e organismos mais complexos, certo? Todas elas, todos os grupos vão ter desenvolvimento de organismos mais simples e organismos mais complexos simultaneamente, certo? Às vezes, como na briófita, no mesmo indivíduo, eu tenho as duas fases, né? A parte reprodutiva e a parte vegetativa, que a gente chama, né? Que é só a que vive de boas, certo? Ou eu posso ter também eles separados, certo? Esse mecanismo chamado de alternância de geração. E aí, eu chego nos animais, certo? Os animais, eles são muito complexos enquanto formas de reprodução, certo? Quais são os grupos de animais? A música de Bob Esponja aí, que vocês acreditam que cantavam, falam todos os grupos. Não é aquela música, mas aquela música que o pirata falava bem rápido. Coríferos funerários, Plateus e matamentos, moluscos anelídeos, enfim, é uma música de Bob Esponja. Falava assim. Mas ele falava, ó, tem essa música aí mais famosa da abertura, mas tem outra música que nos episódios eles cantam todas as espécies aí de invertebrados. Vocês conhecem todas elas mesmo não sabendo, certo? Então a gente vai ter as esponjas, né, que fazem brotamento, como Bob Esponja, né? Bob Esponja é um desenho, inclusive, criado por um biólogo, certo? Ele só errou aí nas amizades. Por quê? As estrelas do mar, elas se alimentam de esponja. Então seria inviável você ter amizade entre Patrick e Bob Esponja. É um canibal. Por quê? Por quê? Porque as estrelas do mar, elas comem as esponjas. Certo? Então, seria inviável a amizade de presa e predador. Certo? Porque uma hora acabaria aí dando ruim. Certo? É a mesma coisa dos Esse final do desenho Bob Esponja. Ó. Então a gente tem os poríferos, né? Que são esponjas. A gente tem os quinidários. Quem são os quinidários? As águas-vivas. Certo? As águas-vivas são os primeiros animais a terem sistema nervoso e tal. Todo mundo já viu água-viva aqui na praia, aquela roxinha, que tem nome científico, Physalia physalis. Physalia physalis, chamado de caravela, e etc. Tem vários nomes. Se tocar naquela bichinha aí, Eu gosto de queimar. Tem. Não veneno não, ó. aquele. Queima, é urticante. Ela queima a sua pele, certo? Queima sua pele. Só isso. Vai fazer uma transformação. Muita gente pega aquele bichinho e estoura, certo? Não pode não. Agora você não pode. Ela se alimenta das partes mortas dos bichos no mar. Ó, Por que por história? porque aí pessoas não tem o que fazer, né? Vai lá na praia e estoura. Ó,
Mas estoura mesmo? Estoura. Cala a boca, deixa o professor falar que eu tô curioso. Cala Se estourar, o que acontece? Aquela bolha da água viva, ela serve para ela flutuar. Então você tem, ela diminui a quantidade de ar, ela afunda. Ela aumenta a quantidade de ar, ela boia. Certo? E aí quando você estoura aquela parte, impossibilita ela de fazer esse mecanismo e ela morre, né? Existe alguma coisa imortal? Imortal existe uma espécie, né? Que sobrevive a A tudo. Aqui no Brasil, as águas vivas, elas não são tão ofensivas, certo? Mas na Austrália, tem as águas vivas chamadas cubozoides, que tem como medusa, é isso mesmo, que tem um formato quadrado. E aí, essas águas vivas, elas são extremamente letais. Elas têm os tentáculos bem grandes aí, pode chegar até 25 metros. E se tocar em você, você morre na hora. Com parada muscular. Você viu uma água viva lá longe, ela pode estar tentando te atacar. No mar, né? Tanto é que na Austrália existem muitas praias que não podem tomar banho por conta das águas vivas. Tem um símbolo lá, impossibilidade de banho por conta das águas vivas. A mesma coisa que a gente tem aqui com o tubarão. Pô, mas você caiu. Peraí, por favor. Temos ainda os plateumintos, que são vermes chatos, certo? Lisos, como a planária, né? Que faz fragmentação, vocês viram na foto no livro. Que a planária é aquela que você corta em vários pedaços e cada um gera um novo organismo, certo? Temos os nemateumintos, que são vermes cilíndricos, né? Ficam na barriga. Os nemateumintos são conhecidos como lombriga, certo? Muita gente aí pode ter a lombriga, é um verme que fica no seu intestino, se alimentando dos seus nutrientes aí. Pode levar até a morte, porque ela pode subir para o seu cérebro, para o seu ouvido, para o seu olho. Imagina você dormindo, alguém chega no seu quarto e vê um negócio saindo do seu ouvido. Pode acontecer. As lombrigas elas podem andar pelo corpo e podem até levar à morte. Lombriga. Ela entra por onde? Pela alimentação. E vai crescendo. Pode Certo? chegar até quanto metros? Até 12 metros, 13 metros. Tá, cara, 13 metros. É porque seu intestino tem 12 metros, né? Então ela pode... Não era assim? Não, 12. Temos ainda os moluscos, certo? Como os caranguejos, que tem uma forma de reprodução, como o siriguejo, que tem uma forma de reprodução muito boa, porque eles conseguem botar vários ovos, né, no ambiente. Temos ainda a maior parte deles. Temos o Annelida, que são as minhocas, que tem uma forma de reprodução muito peculiar. Elas são monóicas. O que significa isso? Ser monóico? Não, isso é de dois sexos em indivíduo. Monóico é isso. As minhocas, elas são assim. Em um indivíduo só, elas têm dois sexos. Elas são, assim, conhecidas como filho animal que mais tem relação sexual. Certo? Por quê? Porque elas têm uma parte como se fosse a cintura, chamada de clitelo, que é responsável pela reprodução. Elas têm a parte masculina e feminina. Então, basicamente, elas fazem o seguinte, a parte feminina de um cruza com a parte masculina do outro. E a parte masculina cruza com a parte feminina. Então, você tem um cruzamento aí duplo. Exatamente. Certo? Só que elas podem fazer isso em grupo. Então, quando vocês veem várias minhocas, né, juntas no chão, é porque elas estão, todas elas se reproduzindo mutuamente. Certo? Nós temos aí o penúltimo filo dos invertebrados, né, que é dividido em 3 grandes grupos aí. Os artrópodes, né, tem 3 grandes grupos. Nós vamos ter as aranhas, os insetos e os crustáceos. Certo? Não.
Aranha não é um inseto, nem aranha nem escorpião. Tanto a aranha quanto o escorpião fazem... É o quê? Uma praga? Depende da espécie. Aranha e escorpião fazem parte do grupo dos aracnídeas, certo? Aranha e escorpião. Elas têm uma forma de reprodução também muito peculiar, né? Muitas delas se matam pela sua prole. Retratada aí no filme A Aranha, a Menina e o Porquinho, a Aranha e o Porquinho. Ah, sim, que a aranha sabe um pouquinho de morrer. Certo, exatamente essa. Que a aranha sabe um pouquinho de morrer. Exatamente. E tem o escorpião. O escorpião tem uma forma de reprodução fantástica no reino animal. Eles sobrevivem a tudo, porque basicamente eles fazem dentro da reprodução uma seleção natural. Como? Quando nasce um escorpião, ele tem que matar todos os seus irmãos e se alimentar deles. E depois ele vai e mata a mãe. Certo? Mata a mãe, só que a mãe já matou o pai. Então, você tem aí os escorpiões filhotes têm que matar todos os seus irmãos e depois matar a mãe. Aí depois ele pode viver tranquilamente. Como é que são forma de reprodução se de o quê? Porque nessa forma... Assim que ele nasce já começa a matar. Eu disse que eu cabelo. Porque nessa forma de reprodução, você tem a sobrevivência dos mais fortes, Evelyn. E aí, Evelyn, você não tem fraqueza na espécie, certo? Então só existem indivíduos muito fortes. Pode ter escorpião bebê que eu já deixo a casa pra ele. Ó. E aí nós temos os crustáceos, né? Como uma lagosta. Uma lagosta, Você tá certo? pensando naquele outro treco. Das pérolas. Pérola é um molusco. Não a pérola, né? O filho do seu sirigueiro, porque ela é claramente um tubarão, né? Uma baleia, desculpem. Ela é uma baleia. O pai dela apareceu no episódio, ele tá na prisão, tem uma baleia igual. Não sabia não. Eita, foi igual. Ó, a pérola é uma baleia, mas a pérola mesmo, que do bivalve, é um... Professor, se pera a verdade. Olha isso, meu filho. Olha ali. E a pérola? Eu sinto que eu já sigo. E a gente tem, por último, né, dentro desses três grupos dos artrópodes, o filo que assim que tem as mais diversas reproduções do mundo, que são os insetos, certo? Cada inseto aí tem sociedade única. Você tem barata, mosquito, abelha. É bem simples, de forma sexual, naturalmente gera filhote. E a borboleta? E a borboleta também. Só que Ah, outra coisa, a cobra ela cruza ou ela coisa? a serpente, ela joga a matéria genética na pele uma da outra. Só que as serpentes, elas têm um mecanismo mais difícil de se entender. Que é muito complexo a reprodução delas, certo? E por último, nós temos as estrelas do mar, também chamadas como equinodermata, certo? Ou Patrick Estrela. A gente tem, ó, as estrelas do mar, bolacha da praia, não sei se vocês já viram. Já vi! É um círculo. Assim daí é mais pra poder pegar e ficar atacando esse próprio canal. Não façam isso, por favor. Ele tá dando o quê? Como um freio. Aquilo é... Não, é não. Fazer de disco voador da cidade. Ó, bolacha da praia é uma estrutura circular que ele tem desenhado no meio dele uma estrela, inclusive, certo? Ele é representado em Nemo, Mas já tá aquele que é a estrela do mar, né? Que fica chupando a pedra. Chupando o quê? A pedra. Apoio, cara. A pedra física, né? Como a estrela do mar, certo? Todos os equinodermatas, eles são filtradores. Significa que eles filtram a água e vê o que é que tem de bom para poder se alimentar. Aquele vai às vezes andar embaixo. O quê? Não. Aquilo dali, as partes dele é inclusive uma forma de reprodução assexuada. Eles podem soltar
Ah, das bolachas, né? das estrelas do mar. Mas ele morde algo do tipo ou ele é ofensivo total? Pra gente ele é inofensivo, né? Mas pra outros animais, esponja, peixe, ele pode matar. Assassino. E ele morre. Na parte do centro dele ele tem, não dentes, mas uma estrutura dura que pode abocanhar, certo? Muita gente se alimenta, inclusive, dessa parte, Se alimenta. que é chamada a parte do centro da estrela. Outra pergunta pro professor que eu já Diga. sei. Ouriço. Ele. Ouriço é aquilo das matas. Ah, entendi. Ele se alimenta de Ele fica se mexendo em cima. Ele se alimenta de Do fio, da filtração que ele faz no mar e de esponja. qual é a importância dele na estrutura geológica? Na estrutura oceânica, ele filtra a água do ambiente. Ah, entendi. Então a água filtraria mais. É, Ah, certo? Certo? Então, a aula de hoje era isso. Obrigado aí, galera, que está de forma remota e até a próxima. e o